A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Meus irmãos, queria trazer uma palavra para os irmãos. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, onde vai nos falar assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O verso 37. Vendeu um campo que possuía e trouxe um dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, aqui fala de um homem, um dos homens mais inspiradores do Novo Testamento. Não por causa de grandes discursos ou milagres públicos, mas porque sua vida foi marcada pelo encorajamento e generosidade e o amor pelas pessoas, onde o seu nome era José, um judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre. Os apóstolos deram a ele o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Isso revela muito sobre seu caráter, que ele era conhecido por levantar pessoas ao invés de criticá-las. Um homem que foi generoso desde o começo, onde a própria palavra vai nos dizer que ele vende um campo e doa aos pés dos apóstolos para ajudar os irmãos necessitados. Seu coração desprendido já mostrava que ele não estava atrás de status ou riquezas, mas de contribuir com o reino de Deus. Meus irmãos, a palavra também vai nos dizer em Atos capítulo 9, versículo 26 e 27, que ele foi o primeiro a acreditar em Paulo. Após a conversão de Paulo, muitos cristãos tinham medo dele, achando que ainda era perseguidor. Mas foi Barnabé quem se colocou como ponte, levando Paulo aos apóstolos e testemunhando da sua transformação. Ele enxergava potencial onde os outros viam ameaça. E a Bíblia também vai nos dizer que ele foi um dos primeiros missionários. Em Atos capítulo 11, a igreja de Jerusalém envia Barnabé a Antioquia para ajudar na pregação aos gentios. E ali ele vê a obra florescendo e logo chama o apóstolo Paulo para ajudá-lo. E ali eles passam junto um ano discipulando a nova igreja em Antioquia, onde os discípulos vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. No capítulo 13, Barnabé também é separado pelo Espírito Santo junto com Paulo para a primeira viagem missionária. Eles enfrentam perseguições, pregam o evangelho em várias cidades e plantam a igreja. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo 15 de Atos, Barnabé ele tem um desentendimento com Paulo, porque Paulo não queria dar uma segunda chance a João Marcos, que havia abandonado a viagem anterior, e Barnabé insiste em restaurá-lo, e ali ele segue caminhos diferentes, mas João Marcos mais tarde se torna um grande cooperador, até mesmo de Pedro e Paulo. E aí nos mostra que Barnabé estava certo em dar uma nova oportunidade. Um homem, um coração cheio de perdão. E ele tem um reconhecimento bíblico, onde a Bíblia vai nos dizer em capítulo 11, versículo 24, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Ele não buscava o reconhecimento, mas foi um pilar da igreja primitiva, investindo em pessoas que transformaram o mundo. E aqui, meus irmãos, podemos pegar algumas lições práticas da vida de Barnabé. Foi um homem que para muitos pode ser invisível na terra, mas foi impactante no reino de Deus. Nem sempre seremos os mais conhecidos,
mas podemos ser fundamentais. Que o segundo ponto seja ponte e não barreira. Ajude pessoas a crescerem mesmo quando todos duvidarem delas. O terceiro ponto, priorize pessoas, não posições. Barnabé viveu para servir, não para se destacar, a qual vemos muito hoje em dia. Muitos pregadores, muitos apóstolos, muitos doutores da lei, um brigando com o outro, enquanto tem muitos necessitando da palavra, tem muitos precisando ser encorajados. O quarto ponto, perdoe e restaure. O ministério de Barnabé nos lembra que quem cai pode se levantar ainda mais forte. Então vemos um tempo hoje, enquanto muitas das vezes, quando vemos um irmão caído, a igreja mesmo termina de derrubar, já coloca para fora. Então precisamos de muitos Barnabés, precisamos de muitos irmãos que queiram pegar na mão daquele irmão que está caído e levantá-lo, e acreditar que essa pessoa que pode estar caída hoje pode ser muito útil no reino de Deus lá na frente, ganhar almas para Cristo. Então Barnabé nos ensina que não precisamos estar no centro das atenções para sermos fundamentais no reino de Deus.